Nas minhas análises, eu sempre tento ser um pouco mais cauteloso nas coisas. Tem gente que é muito pessimista, ou desastre por ano que vem. E tem gente que é muito otimista. Eu falo, calma, nem foi, o cara tomou posse ainda. Pandemia, a gente achou que ia durar menos e durou mais. A guerra, eu fiz uma live 2 dias antes da guerra falando sobre a possibilidade. A gente achou que ia durar 3 semanas, 1 mês e demorou até agora. E tá indo até agora. Então, assim, eu sou um pouco mais, assim, eu apresento os riscos para onde a gente pode ir, caminhar. Mas eu acho que, por enquanto, eu tô mais positivo do que negativo, assim. Cara, quando eu entrei na faculdade, teve alguma matéria, que não lembro qual que era, que o professor resolveu perguntar pra sala, que era todo mundo bicho, todo mundo tinha acabado de entrar, se alguém já tava trabalhando. Se alguém já trabalhava alguma coisa. Aí um colega lá, que hoje virou amigo meu, né? Levantou a mão e falou assim, eu já tô trabalhando. O que você tá trabalhando? Investimentos. Você investe? Você faz o quê? Eu invisto na cena. Aí o pessoal deu risada, né? Mas aí eu entendi por que ele falou isso. Porque ele realmente lia muito livros de estatísticas para tentar adivinhar quais são os próximos números da cena. Ele sabia qual que é o número que repete, os números que mais repete, esse tipo de coisa. Ele jogava na Mega Sena como se fosse um real estudo, vendo números passados. É mais ou menos o seu trabalho também, não? Você analisa o que pode ser que aconteça baseado em números passados, mas nada garante que vai acontecer. Ah, sim, a crise de 2008 foi isso, né? Exato. E são crises que acontecem porque a gente tá vivendo, como é que fala? Aí você me corrige. O meu... Por que eu sou meio incrédulo em relação à economia e investimentos? Porque eu sei que são... Em algum lugar tem coisa que não tá correta, tem algum lugar que tá conseguindo enganar e os números não estão batendo. E quando esse cara é desmascarado, todo mundo tem que pagar o preço junto. Tipo, pra voltar a regularizar o mercado. Então, nas crises surgem meio que tinha algum lugar superfaturado e que a gente precisa agora... Todo mundo vai pagar a conta desse calote, todo mundo junto, né? E, puta, pra que você vai ficar esperando quando que vai ter a crise se você vai estar preparado ou não? Assim, é engraçado, né? Mas assim, a economia, acho que vive em ciclos, tá? Então a gente ela vai crescer. Se a gente pegar o crescimento da economia no mundial, era nada, foi subindo e foi crescendo. Só que você pegar uma linha e ao longo dessa linha você tem tipo um ciclo, tem momentos de alta, tem momentos de baixa. E aí o difícil é saber onde você tá. Acho que esse é o principal ponto. Ninguém acha que lá no ciclo de 2009 você estava lá em cima e no 2008 depois foi pra crise lá embaixo. Se você acha que você tá sempre lá embaixo, você não tá mais bem preparado? O ponto é esse. Quando você investe, você não tem que saber o timing. Não? E o timing não é importante? O timing não é importante. Eu fiz um estudo até, fazendo propaganda aí, eu escrevi um relatório, que é assim, eu peguei o Bovespa, Bolsa Brasileira, durante 20 anos. Peguei um cara que investia todo ano na máxima, durante os 20 anos. O cara que investia na mínima, todo ano. E um cara que era disciplinado e colocava sempre R$1.000 todo mês. No final de 20 anos, todo mundo tá muito igual. Todo mundo tinha nada. Não, todo mundo... Você pega a taxa de crescimento do mercado brasileiro, ele cresceu nos últimos 20 anos. A gente não... Tá. Tipo, a Bolsa Brasileira, o mercado de capitais cresceu. Só que um tomou mais sustos, outro tomou menos sustos. E no fundo, o que eu falo, se você tem disciplina E por como que eu penso em investimentos? Assim, eu quero ter independência financeira. Eu quero que o dinheiro trabalhe para mim ao longo do tempo. E eu preciso, primeiro, saber o quanto que eu vou tirar do meu salário. Cair meu salário, eu vou ter R$500, R$10 e vou todo mês colocar. Aonde colocar? Aí é a segunda parte. Mas você precisa ter a disciplina de mensalmente colocar o dinheiro ali para fazer a bola crescer. Porque o mercado e o tempo, ele cresce num taxa composta. Mas assim, é uma bola de neve. No começo é um pouquinho, que vai render sobre esse pouquinho, e que depois vai render no seguinte para mais um pouquinho maior, e uma bola de neve que vai, ao longo do tempo, te trazendo retorno. Então... Quanto mais disciplinado for com R$10, R$5, R$500, que é um valor, vamos dizer assim, que dá para você guardar, que não é sair um fim de semana, ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos, você pode ter uma independência financeira, de que esse investimento consiga pagar as suas contas. Tá. Tipo, e você não precisa, assim, de novo, você não vai conseguir ser rico colocando dinheiro em 2022, 2023 para sair no final do ano achando que você vira um milionário.
Você tem que pensar daqui nos próximos 10, 20, 30 anos. Esse que é o grande legal, eu acho. E daí onde a gente tem a nossa filosofia, que eu aprendi, que eu faço isso para os meus investimentos também. Eu procuro empresas que eu sei que nos próximos 10 anos tem bons fundamentos de crescer. Lógico, até o melhor negócio, se você comprar muito caro, é ruim. Eu tento encontrar ali, eu coloco um preço que um teto, até aqui tá ok. E tento comprar baixo, que ele vai valorizar. E, por exemplo, a Coca-Cola não era nada e virou uma das principais empresas mundiais de bebida. E o pessoal, Buffett, na época, olhou o balanço e falou: aqui tem uma coisa interessante que ninguém viu. E aqui tem empresas brasileiras que, ao longo dos próximos anos, tendem a crescer de forma, vamos dizer, sustentável. E se eu poder, por exemplo, fundo imobiliário, que é um tipo de investimento, só para as pessoas saberem, não sei, que pode pesquisar no Google, mas ali é um jeito de incentivar o setor imobiliário brasileiro, e não é bancos, somos nós pessoas que estamos ali emprestando dinheiro pro shopping, para galpão, e eles pagam, por exemplo, rendimentos mensais, porque assim, por lei, fundo imobiliário tem que distribuir 95% dos seus rendimentos para os cotistas, para quem tem açõezinhas dele lá. Então todo mês tá pingando um legal. E aí quanto mais cai, eu vou lá e compro. No próximo ano eu vou lá e compro. Vai do nada, eu coloco R$100. E vou fazendo a bola crescer, que nos próximos 20, 30 anos o dinheiro trabalhe para mim. Entendeu? Então, isso não é um sonho. Isso é uma realidade. Que o dinheiro pode trabalhar para você. Exato. Porque... Mas assim, só um parênteses, não é fácil, porque você tem que manter a disciplina, colocar um dinheiro que você não vai usar nos próximos... Eu coloco meus investimentos um dinheiro que eu não vou usar nos próximos 5, 10 anos. E é pouquinho, assim, cara, todo mês, mas eu tenho a disciplina de colocar um pouquinho, e fazer, sei lá, a bola crescer. E eu tenho independência financeira. Independência financeira não é ficar rico. É que independência financeira é que você, às vezes, tenha mais possibilidade de escolhas no futuro, dado que aquele investimento que você fez ao longo dos 20, 30 anos consiga te dar outras escolhas, ter menos estresse na vida, que ele consiga pagar seu aluguel, consiga pagar muitas coisas, entendeu?